الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Respeitosos irmãos, vamos hoje, inshallah ta'ala, dar continuidade ao nosso dars sobre a qualificação dos movimentos e palavras e recitação que nós fazemos durante o nosso salat. Como dissemos, cada um dos movimentos que nós fazemos no salat e cada uma das palavras que nós proferimos no salat tem uma tipificação em termos de Sharia. Nós dissemos que existem várias qualificações para os movimentos e palavras que nós proferimos durante o salat. Repetindo, dissemos que existe shurut al-salah, que são as condições sem as quais o salat não tem validade. São as condições obrigatórias que nós devemos criar antes de iniciarmos o nosso salat. Portanto, as condições prévias. Depois, temos arcano salat, que são os pilares do salat. São as obrigações mais importantes que nós temos que cumprir no nosso salat. Se porventura alguém de nós, voluntária ou involuntariamente, não cumprir com um destes pilares, então esse salat não tem validade nenhuma. E nem tem como nós corrigirmos esse salat. Depois, dissemos que existem aquilo que chamam de wajibat al-salah, que são as obrigações dentro do salat. E estas obrigações são uma classe de ações e movimentos que, se a pessoa, porventura, por esquecimento, tiver deixado de praticar um deles, então é possível corrigir-se através da feitura do sujud as-sahw. E a seguir a este grupo existe aquilo que se chamam de sunan as-salah, que são as coisas que, se a pessoa fizer no salat, ganha maiores recompensas, e se não fizer, isso não altera na validade do seu salat. E depois falamos que temos mubtilat as-salat, que são as coisas que quebram e invalidam o salat da pessoa. Existem duas outras categorias que são mustahabbat as-salat, as coisas que são desejáveis a pessoa fazer no salat, e makruhat as-salat, que são as coisas que são detestáveis serem feitas no salat, sem com isso os makruhat do salat poderem afetar a validade ou não validade do salat. Estas duas categorias deixá-las-emos, mesmo porque o tempo não nos vai permitir terminarmos com estas duas outras categorias. Vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós já vimos. Falamos no primeiro dia sobre aquilo que nós dissemos que são shurut as-salah, as condições para que o salat da pessoa tenha validade, condições prévias. A pessoa ainda não iniciou o seu salat, deve se preparar para iniciar o seu salat. Quais são as condições para que o salat da pessoa tenha validade? Dissemos, a primeira condição qual é que é? É al-Islam. Segunda, al-Bulugh, puberdade. Terceira, al-Aql, que é a pessoa gozar das suas faculdades mentais. Depois, at-Tamyiz, a pessoa alcançar a idade do discernimento. Depois, Satrul Aura. Mas antes do Satrul Aura, nós dissemos a limpeza do corpo, depois a limpeza da roupa, e depois a limpeza do local onde a pessoa vai fazer o salat. E depois, Satrul Aura, que é cobrir as partes consideradas privadas pela Sharia. A seguir a Satrul Aura temos o quê? Istiqbalul Qibla. Portanto, a pessoa tem que conhecer a posição, a orientação da Qibla e virar-se para a Qibla. E depois temos Dukhul
al-waqt, que significa o quê? A entrada da hora apropriada para esse salat. Se é Maghrib, se é Isha e assim por diante. Portanto, estes são os shurut al-salah. Dissemos também que alguns ulamás elencam neste grupo de shurut al-salah a niyya, a intenção. Eles dizem que a intenção é feita antes de entrar para o salah. Logo, quem assim fala, diz que a niyya faz parte do shurut al-salah. Mas há quem diga que não, a niyya não faz parte do shurut al-salah. Porque eles dizem, olha, quando é que tu fazes o teu niyat? A pessoa diz que não, eu faço o niyat no momento em que eu estou a fazer o meu takbiratul ihram. Quando a pessoa levanta as mãos, Allahu Akbar. Nesse momento a pessoa pensa, a pessoa dentro do seu íntimo tem dentro de si aquela coisa que eu estou agora para iniciar o salat de quê? De Maghrib, ou de Asr, ou de Zuhur, que são 4 rakats. Então, é naquele momento que ele coloca dentro da sua mente que eu estou a fazer o salat X ou Y, com as qualidades tal e tal e tal. Então, dizem que isto já é dentro do salat. Depois vem a coincidir o momento em que a pessoa faz o takbir e faz também o quê? O seu niyya. Logo, quem defende que o niyya é feito exatamente neste momento, então diz que o niyya não faz parte do shurut al-salah, mas sim faz parte do arkan al-salat. Assim sendo, quais são os arkan al-salat? Arkan al-salat, primeiro, niyya, na perspectiva de quem olha para o niyya como parte do arkan e não do shurut al-salat. Segundo, al-qiyam. Dissemos que a pessoa, para iniciar o seu salat, tem que estar na posição vertical, tem que estar de pé. A pessoa tem que estar de pé. Todos que têm possibilidades de estarem de pé no salat têm que começar o salat de pé. Ora, se a pessoa, por qualquer motivo, doença e outras incapacidades, não puder fazer o salat de pé, poderá se sentar, mas depois de ter feito o quê? O takbiratul ihram de pé. Segunda condição é a pessoa estar de pé. A terceira condição, qual é que é? Estamos a dizer condição, não. Estamos a dizer arkan, pilares do salat. É o quê? Takbiratul tahrim, antes da Fatiha. Takbiratul tahrim, ou takbiratul ihram. A pessoa dizer Allahu Akbar. Explicamos que é importante e é condição que todas as pessoas que iniciam o salat que façam o takbir. Não, o takbir do imam não é válido para todos. O takbir ihram não é válido para todos. Quando o imam diz Allahu Akbar, cada um de nós também tem que repetir para si, dentro do seu íntimo, fazer ouvir o seu ouvido de que ele também está a recitar o quê? O takbir. É importante. Takbirat al-ihram ou tahrim. Explicamos o significado do ihram e o tahrim não vamos voltar para essa explicação por causa do tempo. Depois falamos de a recitação da Suratul Fatiha. É também um pilar do salat, sem o qual o salat não tem validade. Se por acaso alguém abraçar o Islã agora, a primeira preocupação que nós temos que fazer é dizer, olha, senta aqui comigo. E ficarmos ali a dizer, diga Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Põe o homem ali a repetir o Suratul Fatiha quantas vezes for necessário até ele memorizar a Suratul Fatiha, pois o salat feito sem Suratul Fatiha não tem validade. Portanto, prestem atenção, quando trouxerem alguém para o Islã, sentem, e é a responsabilidade de cada um de nós sentar com a pessoa, e a primeira coisa que nós ensinamos a pessoa é o quê? Suratul Fatiha. A pessoa já entrou no Islã, então não tem razão de não conhecer a Fatiha. A pessoa tem que ser ensinada, insistida a recitar a Surat al-Fatiha. A seguir, dissemos, dos pilares do salat, temos o quê? Rukun. O rukun é um dos pilares do salat. Depois, ar-raf'u min ar-rukun, al-i'tidal, a posição vertical depois de fazer o rukun. A seguir, sijda. É importante a pessoa fazer o sijda. Sem a pessoa fazer o sijda, e neste caso o formato do sijda são 2
repetidos, então, sem a pessoa fazer o sijda, o salat não tem validade. A seguir, al-jilsa bayna as-sajdatain, a sentada entre os dois sijdas. A pessoa tem que sentar. E sentar, nós já explicamos como é que a pessoa deve se sentar. A pessoa faz o sijda, faz o takbir, volta do sijda e tem que se sentar uma sentada em que ele sinta-se confortável. Eu estou sentado. Não é meia sentada, não. Não é a pessoa voltar do sijda e ficar assim entre quem está sentado, quem quer sentar e não quer sentar ao mesmo tempo e volta de novo para a sijda. Isso não é jilsa, não é considerado jilsa. Estará a pessoa a faltar a um rukn, a um pilar do salat, estará a quebrar, estará a pôr em causa o seu salat. A seguir, dissemos, depois da jilsa bayna as-sajdatain, o que é que vem? Aqui, além de at-tahiyat, diz at-tashahhud, aqui nós temos que saber, são duas coisas, saber distinguir duas coisas. A primeira é a sentada para o at-tahiyat. Aquele sentar para o at-tahiyat. Qual é o at-tahiyat? Qual é esse sentar? É o último. Porque alguém pode confundir, pode dizer no salat de 4 rakats, aquele sentar entre os 2 rakats também é rukn. Não, aquele não é rukn. Prestem atenção. É o último. É por isso que ele diz at-tashahhud al-akhir. A última sentada, quando a gente faz at-tahiyat. Se é no rakat de 2 rakats, naturalmente, aquela é a primeira e a última. Se for no 3 rakats, então temos aquela primeira entre os 2 rakats, primeiros 2 rakats, e depois vem um, depois daquele um é aquele que é rukn, que é pilar do salat. Se for no salat de 4 rakats, qual é que vai ser? Vai ser aqueles últimos, depois da primeira sentada, temos a outra depois dos 2 rakats. Portanto, at-tashahhud al-akhir. E aqui, outra vez, temos um pilar. Qual é que é? É a pessoa recitar at-tahiyyatu lillahi, que é at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu was-salam. Isto faz parte dos pilares do Islã. Temos que aprender at-tahiyyat. Dizia Ibn Mas'ud radiallahu anhu que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava-nos at-tahiyyat como costumava-nos ensinar a Surat al-Fatiha. A forma como ele insistia que deviam as pessoas aprender a Surat al-Fatiha é a mesma forma que ele insistia que as pessoas tinham que aprender o quê? O at-tahiyyat. Para dizer que o at-tahiyyat é um dos pilares do salat, sem o qual o salat não tem validade. E nem tem como nós corrigirmos isso. A única forma que nós temos é só aprender e pôr na prática. A seguir, dissemos a pessoa fazer o salat com tuma'nina. Tuma'nina significa o quê? Significa a pessoa fazer o salat com devoção, com concentração. E essa concentração não pode ser, não, eu estou muito concentrado no meu íntimo. Não pode só estar concentrado, mas também tem que parecer estar concentrado. De tal sorte que os seus movimentos sejam movimentos serenos. E não sejam movimentos bruscos no salat, agressivos, bruscos. Logo se nota que aqui alguma coisa não está bem. Então, os movimentos que nós fazemos no salat têm que ser movimentos feitos de uma forma serena, de uma forma calma, tranquila. A isto se chama tuma'nina e é um dos pilares do salat. Mas, falamos do quê? Tartib, a sequenciação dos movimentos e das palavras que nós pronunciamos no salat. Se alguém chegar no salat e Allahu Akbar e for para o ruku', bom, ainda não fez takbirat al-tahrim, ainda não recitou a Surat al-Fatiha, ainda não fez o qiyam, ainda, mas ele já está a fazer um movimento. São pilares do salat ou não são pilares do salat? Será que esse salat tem validade? Diz que não tem validade porque ele não obedeceu à sequência do salat. Aquilo que chamam, como dissemos, de tartib no salat. E depois temos, por fim, taslimatani, fazer salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, e dissemos que a partir do momento que a pessoa faz o primeiro salam, então já está fora do salat, e o segundo depois é um sunnat que também é bom nós cumprirmos.
Depois de vistos aqueles que são Arkanu Salah, e nós explicamos ontem, Arkanu Salah são estes elementos todos, como viram, são movimentos, são palavras, são recitações que nós fazemos, que se alguém falhar qualquer um destes movimentos e palavras, então o seu salat não tem validade. Salat não tem validade. Começamos um salat, por exemplo, e o imam fez takbirat al-tahrim, Allahu Akbar, por exemplo. Então fez o seu salat. E ao longo do salat ele fez um sijda, por exemplo, só um sijda. Ele fez um único sijda. E depois continuou o salat e os muqtadis, alguns se aperceberam, outros não. Os que se aperceberam ficaram com receio. Mas se calhar eu é que estou em dúvida. Quando terminou o salat, as pessoas levantaram e parece que fizemos só um sijda no primeiro rakat. Parece. Outros dizem, não, eu tenho certeza que só foi um, mas tive medo, tive receio de chamar a atenção ao imam, ou porque estava longe, ou porque não sei o quê. Então, porque este salat ficou sem um elemento considerado pilar básico no salat, então este salat deve ser repetido todo ele. Isto para perceberem a implicação de deixarmos de fazer o quê? Um rukn, um mandamento, um pilar, que são estes que nós arrolamos aqui. Os pilares do salat, se nós não fizermos propositadamente ou por esquecimento até, não tem como nós corrigirmos. Temos que repetir o salat. Fica claro? Passemos agora então para o wajibat salat, que são as coisas consideradas obrigatórias no salat, mas ainda assim, sendo elas obrigatórias, se por acaso alguém de nós, por esquecimento, não conseguir fazer essas coisas, não cumprir com essas obrigações, então ainda assim existe uma alternativa, que é fazer sujud sahw como forma de corrigir essa falha. Ora, quais são o wajibat salah? Primeiro, eles dizem, todos os takbirs que fazemos no salat, excepto o takbirat al-tahrim, pois o takbirat al-tahrim faz parte do arkanu salat, ou não? Já vimos, faz parte. Então, todos os outros takbir são o quê? São wajib. Quer dizer, quando o imam faz Allahu Akbar para ir para o rukun, quando o imam faz Allahu Akbar para ir para o sujud, quando o imam faz Allahu Akbar a voltar do sujud, quando faz Allahu Akbar para ir para o sujud, todos esses takbirs são considerados wajibat no salat. Imaginaram, por exemplo, um imam está a fazer o salat, de repente ele vai para o rukun e não diz Allahu Akbar, esqueceu-se. Mas os muqtadis estão ali ao lado, estão ali atrás. O que é que eles fazem? Eles estão a ver, o imam já está no rukun. Se eles não forem, o imam é capaz de voltar e depois perdem a parada, perdem a corrida, não é? Do salat. Então eles também vão, mas não se fez o takbir. No fim do salat o que é que se faz? É verdade que os muqtadis vão dizer Allahu Akbar, vão gritar, o imam vai se aperceber que olha, aqui houve uma falha. E qual é a falha? Ele logo vai se aperceber que não fiz o quê? O takbir. Ou pelo menos não gritei o takbir para as pessoas. O que é que ele vai ter que fazer no fim do salat? Quando ele fizer assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, faz o quê? Faz aquilo que chamam de sijdatu as-sahw. Esses dois sijdas corrigem aquela falha. Este aqui é o significado do quê? Do wajibat salat. Quando a gente deixa, ainda temos a chance de corrigir. Não temos que repetir o salat todo. Não, corrigimos com sijdatu as-sahw. Ok, todos os takbirs fora do takbirat al-tahrim são wajibs no salat. Seja aquele do sujud, aquele de levantar do sujud, tudo que é takbir dentro do salat faz parte desta classe do wajibat as-salat. A seguir, o que é que nós temos do wajibat as-salat? Eles dizem-nos, quando tu vais para o rukun, o que é que tu recitas no rukun? Subhana Rabbiyal Azim. Uma vez é wajib. A pessoa vai, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, já está, pode levantar. Sami Allahu liman hamida. Uma vez é obrigatório. Está correto, está certo. A pessoa faz recita uma vez, Subhana Rabbiyal Azim. É um dos wajib do salat. O outro wajib do salat, qual é que é?
é quando a pessoa levanta-se do ruku'. O que a pessoa deve recitar quando levanta-se do ruku'? Recitar o quê? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Pronto, terminou aí. É wajib, cumpriu. Depois, quando a pessoa vai para o sujud, o que a pessoa recita quando está no sijda? Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Uma vez é wajib. Está claro? Isso faz parte do quê? Do wajibat, das coisas obrigatórias para cada um de nós fazer quando está a proceder com o seu salat. A seguir temos no wajibat do salat, quando a pessoa levanta-se do sijda e senta-se, o que a pessoa recita? O que a pessoa recita entre os dois sijdas? Rabbi ighfirli. Só este termo, Rabbi ighfirli, é obrigatório, é wajib no salat. Ok? A sentada em si está classificada em que grupo? Está classificada em que grupo? Arcano salat. O sentar faz parte dos arcanos, mas o proferir aquelas palavras faz parte do que grupo? Dos wajibat. Dizer Rabbi ighfirli faz parte do wajibat. A seguir, no wajibat do salat ainda, a primeira sentada, o primeiro tashahhud, aquele que nós fazemos no salat de 3 rakats ou 4 rakats, aquela tahiyat que nós fazemos, aquela sentada que nós fazemos, faz parte do wajibat do salat. De tal sorte que, e aqui vou abrir um parênteses para entrar para uma sala para esclarecer, porque acontece muito estas falhas, esta distração acontece muitas vezes. Muitas vezes o imam faz os primeiros 2 rakats e depois, por obrigação, tem que sentar para cumprir com este que é o wajib, com esta obrigação. Não é que dizemos a primeira sentada, não é? Este tahiyat o primeiro, num salat de 4 rakats ou de 3. Acontece às vezes o imam está embalado com os rakats, do sijda levanta, Allahu Akbar, já está lá em cima, o jamaat, subhanallah, e ele já está em cima. O que vai fazer agora? Quem é que pode responder? Vou dar um doce. Quem é que pode responder a esta questão? O imam está a fazer o salat maghrib, ou isha, fez os 2 rakats. Depois dos 2 rakats levantou-se, não se sentou. E foi diretamente para onde? Para o terceiro rakat. Os muqtadis aperceberam-se, subhanallah, subhanallah, mas o homem já não está aqui, o homem já está lá, já está de pé. Volta. Diz que não, tem que continuar. Por quê? A questão é por que o imam tem que continuar. Mas ele deixou o tashahhud. Por quê? Tem que continuar porque já se levantou, não é a resposta correta. É por quê? Sim. Não pode por quê? Esta é a pergunta. Está aqui a resposta. A resposta é esta. É que o sentar, vamos a dizer agora, o sentar entre os rakats, no salat de 4 ou 3, é o wajib. Está numa categoria mais baixa. O qiyam, que é estar de pé, é rukn. Está numa categoria mais elevada, como já vimos. Está claro? Então, a pessoa não pode deixar de fazer um rukn, nem que seja por engano, nem que ele já esteja a proceder a esse rukn, a esse pilar, nem que seja por engano, não pode deixar de fazer esse rukn para voltar e vir fazer aquilo que é o wajib, que em categoria está mais abaixo do rukn. É bom percebermos isto. Por isso o imam deverá continuar de pé. Será um erro e deverá repetir o salat
aquele imam que já estiver de pé e os muqtadis dizem Subhanallah, Subhanallah, e ele sentar-se. Por quê? Porque ele estará o quê? A dar primazia a um wajib em detrimento de um rukn. Esse sim estará a errar e esse sim vai ter que repetir o salat no fim. Por isso o imam tem que compreender estas normas. Aliás, não é só o imam, nós também, porque nós fazemos o salat sozinhos e quantas vezes nos distraímos. E em vez de fazermos o tashahhud, sentarmos, levantamos-nos. E de repente, não, mas agora é o terceiro rakat. Como é que nós procedemos? Sentamos? Não podemos sentar, porque já estamos a fazer um rukn. Então o rukn tem maior força do que o wajib. Isto era a respeito do quê? Da sentada, tashahhud que fazemos, primeiro tashahhud que fazemos no salat de 3 rakats ou de 4 rakats. Aquele primeiro tashahhud é o wajib. Em seguida temos o quê? Para terminar, ainda no tashahhud, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Neste primeiro jalsa, neste primeiro tashahhud, temos também que recitar. E aqui constitui o wajib, obrigatório. Uma vez mais, se alguém de nós não tiver conseguido cumprir com um destes wajibs, então, no fim, deverá fazer sijdatu sahw. Mas pode acontecer que a pessoa, porventura, não fez um dos wajibs do salat. Por exemplo, a pessoa sentou-se e distraiu-se. Naquela tahiyat, no primeiro, em vez de ele proferir a tahiyatu lillahi, está distraído. Mas está a fazer o salat com o jamaat, com o imam. Então, a norma é, as falhas do jamaat são carregadas por quem? Pelo imam. O salat do imam garante estas falhas que os muqtadis eventualmente possam cometer. Estamos a falar das falhas dos wajibats. Atenção, das coisas wajibs, as coisas obrigatórias no salat. Não estamos a falar dos pilares do salat, que essa é outra questão. Se a pessoa não cumprir com um dos pilares do salat, então nem que ele esteja junto ao jamaat, ele no fim vai ter que repetir o seu salat individualmente. Por exemplo, já dissemos, o imam diz Allahu Akbar, começa o salat. O muqtadi, em vez de dizer Allahu Akbar, não, ele não pronuncia nada. Não entrou no salat esta pessoa. Não entrou. Ou, por exemplo, o imam faz ruku, Allahu Akbar, foi para o ruku. Ele não foi para o ruku, fica à espera das pessoas voltarem. Quando forem para a sijda, ele vai para a sijda. Pode ser? Não pode, não dá. Não é. Esta pessoa deverá repetir o seu salat depois de terminado, portanto, o salat. Portanto, já vimos 3 categorias dos movimentos e palavras que proferimos no salat. A primeira, shurut salat, são condições prévias, sem as quais o nosso salat não tem validade. E até podíamos dizer, em termos de graus, o shurut e o arkan no salat estão no mesmo grau, podíamos considerar. Só que uns estão fora do salat, outros estão dentro do salat. Se quisermos fazer uma demonstração em termos de força destes movimentos e palavras. Então, temos que perceber, quando estamos a fazer o salat, que cada movimento, cada palavra que nós preferimos tem uma classificação, tem um grau. E em função desse grau e dessa classificação, o nosso salat tem ou não tem validade. Atenção a estes detalhes. Eu não sei, o tempo já, enfim, vai coisa. Queria começar com Sunan no Salat, porque amanhã é o último dia e gostaria de terminar estas qualificações dos movimentos e tal do Salat, porque além do Sunan no Salat, nós temos também Mubtilat o Salat, que é outro capítulo, como eu disse, dos capítulos importantes. Sunan no Salat, se calhar podemos aproveitar mais 5 minutos para falar daquilo que são considerados sunnat, e nós já dissemos no princípio. Wajibat são aqueles elementos que nós já vimos, sem os quais o salat não tem validade, mas é possível corrigirmos o salat através da feitura do sujud as-sahw. Ora, qual é a diferença do wajibat do salat com sunan no salat?
A diferença do wajibat do salat e sunnah no salat é que o sunnah no salat, se a pessoa fizer, o seu salat tem mais valor, tem mais recompensas. Se a pessoa não fizer, o seu salat não está em causa, nem tem que fazer sajdat sahw. Só perdeu um sunnah, tudo bem, não há nada para corrigir. Quais são os sunnats do salat que nós conhecemos? São bastantes. Vamos lá começar a enumerar alguns deles. Primeiro, dizem al-istiftah. Al-istiftah. O que é al-istiftah? Du'a al-istiftah. Muita gente fala, Allahu Akbar, levanta as mãos. A primeira coisa que as pessoas fazem não é A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Não. O que as pessoas fazem quando entram para o salat? Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Chamam isto du'a al-istiftah. Outros começam Allahu Akbar, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Este também é du'a al-istiftah. E existem outros tipos de du'a al-istiftah que as pessoas iniciam com eles o seu salat depois do takbiratu at-tahrim. E depois é que começam A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah. É assim? Ora, este du'a al-istiftah é um sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele sempre que iniciasse o salat, iniciava com um du'a. Subhanaka Allahumma, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Enfim, tinha vários du'as que ele recitava antes de iniciar a Surat al-Fatiha com seu respectivo basmala e seu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Segundo, sunnah no salat, a pessoa levanta as mãos, Allahu Akbar, põe a mão direita em cima da mão esquerda. A palma da mão direita em cima da palma da mão. Em cima da palma, não. Em cima da mão esquerda. A palma da mão direita em cima da mão esquerda. Este é sunnat. A palma da mão direita em cima. Não pode ser assim, o contrário, não. Tem que ser exatamente assim. O outro sunnat qual é que é? Onde é que ficam as mãos da pessoa quando a pessoa põe? Põe aqui, põe na barriga, na bexiga. Onde é que põe? No pescoço. Onde é que é? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no sifat do salat, no salat que ele fazia, e os sahabas falaram de como é que ele fazia todo o seu salat. Diz que ele colocava as suas mãos em cima do peito, em cima do peito. Portanto, não é na barriga, não é no umbigo, não é abaixo do umbigo, não é na bexiga, não é no pescoço. É onde? É sobre o peito, sobre o peito. E todos nós temos peito. Até nós temos barrigas grandes, mashallah. Chega, começa a barriga, começa aqui. Então pronto, tem que ser assim. Em cima da barriga, onde começa o peito, ou aqui, onde for o peito. Põe assim. Também não é aqui, naqueles tempos a gente ia para assim, Allah. Alguns faziam isto assim. Havia esse estilo também. Outros você vê, põe assim. A pessoa está quase no pescoço. Não é quase no pescoço, é no peito. É onde a pessoa considera. O peito é isto. Toda a gente tem peito, mashallah, alhamdulillah. Então as mãos têm que ficar em cima do peito. Atenção, não é barriga. O sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam não é na barriga. Alguém vai dizer, não, mas eu fico mais confortável na barriga. Pronto, então fica. Não estás a cumprir com o sunnat. É como outros que vêm e dizem, não, eu sinto mais confortável com as mãos assim largadas. Fazem. O salat é válido ou não é válido? É válido. Por quê? Porque ele só não está a cumprir com sunnah. Só não está a cumprir com sunnah. E atenção, o valor que o sunnah tem. E é importante, meus caros irmãos, isto é extremamente importante. O sunnat é a pessoa pôr as mãos em cima do peito, em cima do peito. Depois, em seguida, é importante prestarmos atenção que faz parte do sunnah quando a pessoa faz qualquer que seja o takbir. Atenção aos takbirs. Primeiro o takbir, a pessoa levanta as mãos, Allahu Akbar. Tocar, se conseguir tocar com parte dos dedos, pontas dos dedos, as orelhas. Ou, no mínimo, levantar as mãos até a posição das orelhas, a altura das orelhas. Levantar as mãos assim.
Esta é uma forma. A outra é levantar até a posição dos ombros. Allahu Akbar. Assim. A pessoa também pode fazer isto. Agora, temos erros neste sunnah. Alguns assim. Chega assim. Outros não sei como é que fazem. Mas, enfim, é um pouco difícil às vezes imitar alguns gestos esquisitos, estranhos que as pessoas fazem. O sunnah é isto. Levantar assim na posição da qibla. Allahu Akbar. Ou Allahu Akbar, com as palmas das mãos na posição da qibla. É importante prestar atenção a estes detalhes. É sunnah. Alguém há de chegar no masjid e vai dizer Allahu Akbar, entrou para o salat. Vale o seu salat ou não vale? Vale, só não cumpriu com o sunnah. Mas se nós começamos a deixar de cumprir com os sunnahs, então o nosso salat começa a, o quê? A perder aquela imagem, aquela figura, aquele figurino que o salat tem, aquele modelo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e um dia qualquer vai começar a ser qualquer coisa. Cada um faz aquilo que bem lhe convier, aquilo que melhor achar, como já tem estado a acontecer, infelizmente, em algumas questões. Ainda o tempo já está, mas deixa-me só terminar com um pequeno mas'ala. Ainda com relação ao levantar as mãos no takbir. Quando a pessoa inicia o salat, Allahu Akbar, levanta as mãos. Outros locais onde é sunnah de levantar as mãos é quando a pessoa faz o takbir para o rukun, quando diz Allahu Akbar. Muitos não fazem. Você pergunta porquê? Diz que nós somos Hanafis. Eu estou a dizer que é sunnah. No hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, narrado por Bukhari e Muslim, que são os livros mais autênticos, vem narrado isso claramente. A pessoa levanta Allahu Akbar para o rukun. Levantou-se do rukun, Sami Allahu liman hamida, também levanta as mãos. É sunnat. Vocês vão dizer, não, eu sou Hanafi. Eu estou-vos a dizer que é sunnat. É a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outro local onde a pessoa vai levantar as mãos quando faz o takbir é quando estamos sentados. Na primeira sentada, quando levantamos para fazer o terceiro rakat, Allahu Akbar. Prontos. São esses os lugares onde é sunnat levantar as mãos enquanto estamos no salat. Atenção que não é só quando entramos para o salat que levantamos as mãos. Estou a explicar que é sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer quando nós vamos para todos os rukuns, levantar as mãos. Quando levantamos do rukun para o qiyam, também levantamos as mãos. E quando levantamos da primeira sentada para o terceiro rakat, também levantamos as mãos. Isso faz parte do sunnah. E amanhã, inshallah, daremos continuidade aos sunnahs para depois entrar nas coisas que invalidam o salat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.